22 de janeiro de 2008, o dia que Heath Ledger morreu. A massagista estava do lado de fora, batendo na porta da casa de Heath em Nova York. Eles tinham um compromisso, mas ninguém respondia. Ela tocava a campainha, batia na porta e nada acontecia. Confusa, já que Heath sempre avisava quando cancelava um compromisso, ela entra em contato com a governanta, a senhora Teresa Solomon. Eles ligam novamente e, diante do silêncio, decidem entrar na casa. Os primeiros passos foram cautelosos, mas os chamados tímidos se transformaram em gritos desesperados. Quando encontraram Heath Ledger nu, inconsciente em sua cama, em uma posição incomum. Sobre sua mesa de cabeceira, havia um frasco com pílulas espalhadas. Ambas as mulheres ligaram para o 911 e para uma amiga de Heath, a atriz Mary-Kate Olsen. Teresa continuou ao telefone com profissionais que a orientaram até que ela pudesse confirmar que Heath não estava respirando. A massagista tentou fazer ressuscitação cardiopulmonar nele, mas não conseguiu trazê-lo de volta à vida. A ambulância chegou minutos depois, mas os opiáceos que permitiram que ele vivesse o último tempo foram os mesmos que lhe tiraram o fôlego, que o fizeram dormir para sempre. Heath Ledger, conhecido mundialmente por sua interpretação do Coringa e seu papel em O Segredo da Montanha, perdeu a vida no dia 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos de idade. Embora houvesse rumores de suicídio, foi confirmado que a causa de sua morte foi uma overdose de sedativos. As diferentes situações que ele teve que enfrentar, somadas à fama, estavam pesando muito, e ele precisava silenciar esses demônios aos poucos. Aquela noite de janeiro acabou matando-os. Há aqueles que dizem que a maldição do Coringa levou uma vida, e não é surpresa, pois já habitou as mentes daqueles que o interpretaram, mas neste caso, tirou a vida de um jovem que era uma estrela de Hollywood em todos os sentidos. Hoje vamos conhecer a curta, mas intensa carreira de um jovem ator que fez poucos filmes, mas, no entanto, permaneceu na mente de todos por suas maravilhosas interpretações na tela grande. Agora sim, vamos começar. Heath Ledger nasceu em 4 de abril de 1979 na Austrália, na cidade de Perth. Sua irmã mais velha, Kate, aguardava seu nascimento junto com seus pais, Sally Ledger Bell, uma professora de francês, e Kim, seu pai, um engenheiro renomado. A família Ledger era muito conhecida na cidade, porque, desde seu bisavô, Sir Frank Ledger, eles administravam uma fundição que gerava grande parte da matéria-prima para o famoso oleoduto de Perth. Ele fez seus estudos primários na escola primária Mary's Mount e depois frequentou a Guildford Grammar School. Lá, com apenas 10 anos, experimentou a atuação interpretando Peter Pan em uma peça escolar. Na mesma idade, ele era considerado um grande jogador de xadrez ao vencer o campeonato infantil da Austrália Ocidental. Por volta dos seus 12 anos, passou pela separação de seus pais. Foi nesse momento que sua irmã mais velha, Kate, que já era atriz, o incentivou a se dedicar à atuação. Heath admirava Gene Kelly, um ator, cantor e dançarino americano muito conhecido em seu auge na década de 50. Essa foi a inspiração que o levou a participar de um concurso escolar e seria um caminho que ele nunca mais abandonaria. Aos 16 anos, deixou a escola para se dedicar completamente à atuação. Em 1992, seu melhor amigo desde a infância, Trevor DiCarlo, o acompanhou até Sydney para que ele pudesse participar de um papel em Cloning Around. Depois continuou estrelando diferentes séries como Sweet em 1996, onde teve que atuar como um ciclista homossexual. Em paralelo, desde 1993 até 97, desempenhou papéis em séries muito conhecidas e bem-sucedidas na Austrália, até que finalmente em 97 fez sua estreia cinematográfica em Black Rock, um drama que contou com 5 indicações ao Australian Film Institute Award, entre outros prêmios. Suas interpretações eram das mais variadas, séries cômicas australianas, filmes dramáticos e cômicos como 10 Razões para Te Odiar e séries policiais. Heath conseguia se colocar na pele do personagem e triunfava desmedidamente no ambiente. Para o ano 2000, Heath Ledger ganharia uma imagem mais pública por aparições em filmes como O Patriota com Mel Gibson
e sua atuação em Monster Ball. Sem dúvida, o salto para a fama de Heath Ledger esteve ligado à sua atuação em O Segredo de Brokeback Mountain, onde interpretou Ennis Del Mar, um cowboy que tem um relacionamento homossexual com Jack Twist, interpretado por Jake Gyllenhaal. Este papel rendeu-lhe a nomeação para os prêmios Globo de Ouro como melhor ator dramático, e foi nomeado para nada mais, nada menos que um Oscar por esta interpretação. Com apenas 26 anos, foi reconhecido pela crítica como um profissional que conseguiu se colocar na pele do personagem, sendo comparado a grandes nomes como Marlon Brando e Sean Penn. O espectador podia ler em sua atuação o verdadeiro sentimento. Ele realmente soube incorporar os detalhes do personagem e compartilhá-los como se fossem seus. Este jovem ator finalmente estava consagrado, mas o sucesso estava apenas começando. Foi nesse momento que ele conheceu Michelle Williams em 2004, enquanto filmava o filme que o havia colocado no topo. Mais tarde, eles teriam uma filha, Matilda, que nasceria no mesmo mês em que o filme seria lançado. Após a vitória de Segredo da Montanha, em 2006, junto com Abbie Cornish, Heath protagonizou uma adaptação de Candy, e graças a este filme, Ledger foi convidado a fazer parte da Academia de Cinema e Ciências. Os elogios não paravam de chegar e, com eles, os reconhecimentos e prêmios. Heath estava no topo, ele tinha tudo. No entanto, a vida ainda tinha muito mais a oferecer a ele. A questão era se ele estava disposto a suportar isso. Ele gostava tanto da ideia de atuar quanto de dirigir, e no futuro conseguiu ter o prazer de fazer produções audiovisuais. Em sua aspiração a diretor de cinema, realizou vários videoclipes musicais. Canções de hip-hop como Cause and Effect, do primeiro 400 de NFA, foram muito bem recebidas no meio. Em 2007, fundou uma gravadora chamada Masses Music e dirigiu o videoclipe de Ben Harper chamado Morning Journey. Também trabalhou em uma adaptação do romance O Gambito da Rainha junto com Alan Scott. Sim, ele seria o responsável por dirigir a adaptação de O Gambito da Rainha. Embora a atuação o motivasse e ele gostasse muito, havia algo que começava a pesar para ele. A fama. Ele não suportava ser um produto, ser usado por outra pessoa. Voltando alguns anos, em 2001, os executivos da Sony mostraram a ele em uma reunião a campanha promocional de Coração de Cavaleiro, onde ele era visto em um pôster em primeiro plano. No momento em que conseguiu se ver refletido naquela imagem, ele correu para o banheiro. Ele estava passando por um ataque de pânico e não conseguiu se acalmar, mesmo com um choro inconsolável. O problema era que, embora sempre tivesse buscado a fama e se consagrar como ator, uma vez lá, ele não a suportava. A partir desse momento, Heath sempre se mostrou como um ator de difícil acesso. Ele não era a favor de dar muitas entrevistas e se comportava de maneira estranha nas filmagens. Mas com o sucesso de Segredo na Montanha, ele não teria mais opção. Ele teria que se tornar, de uma forma ou de outra, uma estrela de Hollywood. Durante as filmagens, quem seria a futura mãe de sua filha, Michelle Williams, torceu o tornozelo. Ele a acompanhou até o hospital e se apaixonaram à primeira vista. Já formalizados, se mudaram para o Brooklyn, onde Heath valorizava a tranquilidade com que conseguia levar sua vida cotidiana, comentando até sua gratidão por poder ir ao supermercado sem que ninguém o incomodasse. Embora tivesse sido indicado ao Oscar por seu papel em O Segredo da Montanha, ele não ganhou, e isso o fez sentir aliviado. Algo que sempre chamou muita atenção foi que o diretor Christopher Nolan queria dar a ele o papel de Bruce Wayne em Batman. O ator recusou, mas voltou a entrar em contato com ele quando soube que estava procurando alguém para interpretar o Coringa. O cineasta, obviamente. Não hesitou em dar-lhe o papel, embora sempre nos reste a dúvida de como Heath Ledger teria interpretado Batman. Em 2008, começou com seu papel de Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Essa interpretação, longe de tirar a atenção do público, elevou-o novamente como artista a um nível inconcebível. Ele se inspirou em Alex Delarge, de Laranja Mecânica, e em Sid Vicious, o líder dos Sex Pistols. Não conhece Sid Vicious? Bem, convido você a assistir ao vídeo que está postado neste canal, chamado O Dia que Sid Vicious Morreu. Heath permaneceu trancado em um quarto por 6 semanas para se aprofundar no personagem, estudá-lo e testar diferentes vozes.
Além disso, o amor pela direção levou-o a filmar algumas cenas de ação que deixaram Nolan de boca aberta. O ator tinha suas próprias ideias sobre o personagem, desde sua interpretação da loucura até sua maquiagem de palhaço. Disse que Heath foi a uma farmácia, comprou o kit de maquiagem mais barato e com isso pintou o rosto. Dessa maneira, estabeleceu e definiu como seria a maquiagem deste personagem. Depois, a equipe de maquiadores apenas teve que repetir o seu trabalho. Em relação ao sorriso e às cicatrizes que o expandem para os lados da boca, estavam vinculadas às gangues de Glasgow, na Escócia. Entre grupos inimigos da cidade, curtavam-se com garrafas quebradas ou facas para projetar um sorriso, ou como se diz, de orelha a orelha, em seus rivais. O ator comentou que se separou de sua esposa Williams e afirmou ao New York Times: "Na semana passada dormi uma média de 2 horas por noite. Não conseguia parar de pensar. Meu corpo estava exausto e minha mente continuava funcionando." Para isso, tomou um comprimido de Ambien recomendado para a insônia, mas não conseguiu pegar no sono. Tomou outra e conseguiu descansar, mas acordou 1 hora depois e sua mente ainda não parava. Então se levantava e andava pela casa, mudava os móveis e redecorava o lugar enquanto todos dormiam. Esse comportamento se repetiria cada vez com mais frequência, e junto com ele, a ingestão de comprimidos. Conseguiu realizar a melhor interpretação do Coringa de todos os tempos. Demente, excêntrico, assustador e carismático. Mas sem saber, este personagem estava levando tudo de Heath Ledger, inclusive sua própria vida. Existe um mito sobre a maldição do Coringa. Disse que os atores que o interpretam sofrem tragédias. Claro que não se pode culpar um personagem pelos problemas que cada ator carrega. Essa ideia sempre circula entre os fãs, mas é pura superstição, ou pelo menos, repetindo isso, é o que eles querem se convencer. Um exemplo disso seria o caso de Jack Nicholson, que reconheceu que teve alguns problemas após sua interpretação. Por outro lado, Jared Leto, para quem o personagem teve um forte impacto sobre sua pessoa. E por último, Joaquin Phoenix, que quase entrou em colapso quando estava trabalhando no Coringa. Quanto a Heath, ele entrou em um estado obsessivo com o personagem, mas também devemos levar em conta que ele estava passando pela separação com sua ex-parceira, com sua filha Matilda no meio, junto com vários advogados que não ajudavam em nada. Ele realmente queria dar uma boa vida para Michelle, mas algo não estava funcionando entre eles. Após a morte de Heath, em uma entrevista para a revista Interview, Michelle afirmou que ele tinha problemas para dormir e disse: "Desde que o conheci, ele teve problemas de insônia. Ele tinha energia demais. A mente dele estava funcionando, sempre funcionando. A falta de descanso levou-o a ficar doente. Ele se apresentou no trabalho e disseram-lhe para voltar, o que ele recusou porque já sabia o que aconteceria. Ele não conseguiria dormir e passaria o tempo andando pelas paredes e tomando os comprimidos que o mantinham de pé." Nesse momento, ele estava filmando o imaginário do Dr. Parnassus, no qual existe uma cena em que ele permanece na chuva. O pouco descanso, somado ao estresse e à fraqueza aparente que carregava, fez com que Heath contraísse uma pneumonia. Essa complicação respiratória levou Michelle a decidir que Matilda não o visitaria nessas condições em Londres. Então Heath ficou em seu apartamento em Nova York para descansar e retomar as filmagens do Dr. Parnassus no Canadá. O descanso de Heath Ledger duraria muito mais do que uma noite. No dia 22 de janeiro de 2008, o jovem ator teria marcado um encontro com sua massagista por volta das 15h30. Ela se fez presente em sua casa no número 421 da Broome Street, no Soho de Nova York. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. O ator havia falecido. Uma semana após a morte de Heath Ledger, o resultado do exame toxicológico estaria pronto. A autópsia revelou que o jovem havia falecido como resultado de uma intoxicação aguda pelos efeitos combinados do diazepam e da doxilamina. Esses medicamentos eram os que proporcionavam um pouco de descanso em sua mente tão agitada, os benditos sedativos, e foi informado que a morte havia sido acidental devido ao abuso no consumo desses psicofármacos. Após sua morte, especulou-se que ele havia consumido outras drogas além dos sedativos.
Por outro lado, foi dito que a amiga Mary-Kate Olsen teria facilitado o acesso às pílulas, e, de certa forma, também ao acesso à sua morte. Mas, finalmente, no início de agosto de 2008, o promotor encerrou o caso, encerrando assim sua investigação e isentando Olsen de toda a culpa. Da mesma maneira que houve especulações com a morte, também houve no momento de distribuir sua herança. Inicialmente, falava-se que seria distribuída entre a pequena Matilda e sua mãe Michelle. Talvez fosse como Heath teria querido, apesar do divórcio pelo qual estavam passando. Mais tarde, surgiu um rumor de um possível filho não reconhecido do ator, que ele teria tido aos 17 anos. Matilda teria que compartilhar a herança com esse jovem se fosse confirmado que ele era seu filho, mas mais tarde essa teoria foi desmentida. Havia sido simplesmente uma invenção da família Ledger. Finalmente, os parentes diretos de Heath decidiram que o melhor seria conceder a Matilda a fortuna de 16.300.000 dólares. Na data de sua morte, Heath estava filmando O Imaginário Mundo do Dr. Parnassus. A ausência do ator na maior parte do filme foi compensada por efeitos especiais. Além disso, o filme O Cavaleiro das Trevas estreou pouco tempo após sua morte, e o indiscutível prêmio Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação foi recebido por sua família. Por enquanto, o prêmio faz parte do Museu da Austrália Ocidental, mas retornará para as mãos de sua família, especificamente de sua filha, quando ela completar 18 anos. A morte de Heath Ledger pegou os espectadores e familiares de surpresa. Após a notícia de sua morte, muitas pessoas foram deixar flores na porta de sua casa. Várias homenagens foram realizadas em sua memória e seus colegas mostraram uma profunda dor pela perda de um jovem tão talentoso. Heath Ledger foi um jovem ator de Hollywood do qual ninguém se esquecerá. Em seus curtos anos nesta terra, deixou mais de 15 filmes nos quais se pode vê-lo se tornando a carne de cada personagem que teve que interpretar. Um exemplo de profissionalismo ao se colocar na pele do papel protagonista, e um exemplo, por sua vez, de até onde pode chegar a obsessão pela perfeição, a responsabilidade e o amor pelo que se ama fazer. A tênue linha entre o imaginário e o real se desvaneceu, e hoje só restam lembranças. E até aqui o vídeo de hoje sobre a morte de Heath Ledger. Espero que tenham se interessado. Se gostaram, peço por favor que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam se ainda não o fizeram e ativem notificações. Além disso, convido vocês a deixar um comentário para sugerir possíveis futuros vídeos. Também deixo algumas sugestões de vídeos para que continuem fazendo maratona neste canal. Sem mais nada a dizer, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto, e isso foi O Dia Que...